Cucu, eu sou Nilma Oliveira e esse é o capítulo 4. As observações da principal locatária. João Valjean havia a prudência de não sair durante o dia. Todas as noites, no crepúsculo, ele passeava 1 hora ou 2. Algumas vezes, sozinho, outras com Cosette, buscando os becos laterais do boulevard mais solitários ou entrando na igreja ao cair da noite. Ele ia voluntariamente a Saint-Médard, que era a igreja mais próxima. Quando ele não levava junto Cosette, ela ficava com a velha mulher. Mas era sempre uma alegria para a criança sair com um bom homem. Ela preferia 1 hora com ele do que estar com a magnífica Catherine. Ele caminhava a segurando pela mão e a dizendo coisas amáveis. Descobrimos que Cosette era muito alegre. A velha fazia a limpeza, a cozinha e as compras. Eles viviam sobriamente, tendo sempre um pouco de fogo, mas como pessoas envergonhadas. João Valjean não mudou nada nos móveis do primeiro dia, mas trocou a porta de vidro por uma porta de madeira no gabinete de Cosette. Ele ainda tinha o seu sobretudo amarelo, a sua calça preta e o seu velho chapéu. Na rua, o tomavam por um pobre. Acontecia algumas vezes que boas mulheres viravam-se e ofereciam um sou. João Valjean aceitava o sou e saudava profundamente. E acontecia, às vezes, que ele encontrava um miserável pedindo caridade. Então, ele olhava detrás dele, assegurava-se que ninguém estava olhando, aproximava-se furtivamente do infeliz, colocava em sua mão uma moeda de prata e afastava-se rapidamente em seguida. Mas isto tinha seus inconvenientes. Ele começava a ser conhecido no bairro como o mendigo que dá esmolas. A velha principal locatária, criatura frustrada, impregnada da atenção dos invejosos para com o próximo, examinava muito atentamente João Valjean, sem que ele percebesse. Ela era um pouco surda, o que a deixava tagarela. A restava, de seu passado, 2 dentes, um embaixo, o outro em cima, que batiam um contra o outro o tempo todo. Ela fez várias perguntas a Cosette, que, não sabendo de nada, não pôde nada dizer, senão que ela vinha de Montfermeil. Uma manhã, a observadora viu João Valjean entrar de uma forma
que parecia a fofoca particular. Ela estava em um dos compartimentos inabitados do casebre. Ela seguia seus passos como uma gata velha. E, para ver, sem ser vista, ela usava as fendas da porta que estava contra. Jean Valjean, por mais que tivesse precaução, virava as costas para essa porta. A velha o viu mexer em seu bolso e pegar tesoura e linha dentro de um estojo. Depois, ele começou a descosturar o forro de seu sobretudo e tirou dessa abertura um papel amarelado que ele desdobrou. A velha reconheceu com terror que era um bilhete de 1000 francos. Era a segunda ou a terceira vez que ela o via em sua vida. Ela foge amedrontada. Um momento depois, Jean Valjean a abordou e a pediu para ir trocar o bilhete, esse de 1000 francos, acrescentando que era o semestre de sua renda que ele recebeu no dia anterior. Onde? Pensa a velha. Ele só saiu às 6 da noite e a caixa do governo não está aberta a essa hora. A velha foi trocar o bilhete, fazendo suas conjecturas. Esse bilhete de 1000 francos, comentado e multiplicado, produziu uma vasta conversação atemorizada entre as fofoqueiras da rua de Vigny-Saint-Marcel. Nos dias seguintes, aconteceu que Jean Valjean estava serrando madeira no corredor. A velha estava dentro de seu quarto, fazendo a limpeza. Ela estava só. Cosette observava a madeira sendo serrada. A velha viu o sobretudo pendurado em um prego e o passa em revista. O forro foi recosturado. A boa mulher apalpa atentamente todo o sobretudo e acreditou sentir dentro do forro outros papéis, outros bilhetes de 1000 francos, sem dúvidas. Ela observou que haviam várias coisas em seus bolsos: agulhas, tesoura, linha, um grande porta-folhas, uma grande faca e, detalhe suspeito, várias perucas de cores diferentes. Cada bolso desse sobretudo parecia, de uma forma ou de outra, estar pronto em caso de acontecimentos imprevistos. Os habitantes do casebre chegaram assim aos últimos dias do inverno. E esse é o final. Capítulo 5. Uma moeda
de 5 francos que cai no chão faz barulho. Havia perto de Saint-Médard um pobre que ficava agachado na margem de um poço banal condenado e ao qual Jean Valjean fazia voluntariamente caridade. Ele nunca passava diante desse homem sem o dar algum sou. Às vezes, ele conversava com ele. Os invejosos desse mendigo diziam que ele era da polícia. Era um velho bedel, de 75 anos, que murmurava constantemente orações. Uma noite, Jean Valjean passava por ali e Cosette não estava com ele. Ele viu o mendigo no seu lugar habitual, sob a reverberação que vinham de acender. Este homem, como de costume, parecia orar e estava todo curvado. Jean Valjean vai até ele e coloca sua esmola em sua mão, como de costume. O mendigo levanta bruscamente os olhos, olha fixamente Jean Valjean e abaixa rapidamente a cabeça de novo. Esse movimento foi como um raio, e Jean Valjean estremeceu. O pareceu que acabava de entrever, à luz da reverberação, não o rosto plácido e boquiaberto do velho bedel, mas uma figura atemorizante e cruel, conhecida. Ele teve a impressão de se encontrar, de repente, na penumbra com um tigre. Ele recuou, petrificado e horrorizado, não ousando respirar, nem falar, nem ficar, nem fugir. O mendigo, que havia abaixado sua cabeça, que estava coberta por um trapo, parecia já não o perceber ali. Nesse momento estranho, um instinto, talvez um instinto misterioso da conservação, fez Jean Valjean calar-se, não pronunciar uma palavra. O mendigo tinha o mesmo tamanho, os mesmos trapos, a mesma aparência de todos os dias. Bah, disse Jean Valjean. Eu estou louco, eu deliro. Impossível. E vai para casa, profundamente perturbado. Era difícil de admitir para ele mesmo que a figura que ele viu foi Javert. À noite, refletindo, ele se arrependeu de não ter feito perguntas para obrigar o homem a levantar a cabeça outra vez. No dia seguinte, ao cair da noite, ele voltou. O mendigo estava em seu lugar. Bom dia, bom homem, disse Jean Valjean, ao dar-lhe uma moeda de 1 sou. O mendigo levantou a cabeça e respondeu com voz triste: Obrigada, meu bom homem.
Era o velho Bedel. João Valjean sentiu-se completamente seguro. Ele começou a rir. Onde diabos que eu fui ver nele Javert? Pensa ele. Ah, isso. Será que vou ter miopia agora? E já não pensou mais nisso. Alguns dias depois, por volta das 8 horas da noite, ele estava em seu quarto e fazia repetir Cosette em voz alta. Cosette estava lendo em voz alta. Ele ouviu abrirem a porta e depois a fecharem. Isso o pareceu singular. A velha que habitava sozinha deitava-se ao entardecer para não gastar a vela. João Valjean fez sinal para Cosette se calar. Ele ouviu subirem a escada. Talvez poderia ser a velha, que passou mal e foi ao boticário. João Valjean escuta. Os passos eram pesados e pareciam de homem. Mas a velha usava grandes sapatos e nada parecia-se mais aos passos de um homem do que os passos de uma velha mulher. No entanto, ele soprou a vela. Ele enviou Cosette à cama, dizendo-a: deite-se em silêncio. E quando ele beijava sua testa, os passos pararam. João Valjean ficou imóvel, de costas viradas para a porta, sentado em sua cadeira, segurando a respiração na escuridão. Depois de um longo momento, não ouvindo mais nada, ele virou-se, sem fazer ruído, em direção da porta. Ele viu uma luz pelo buraco da fechadura. Essa luz era como uma estrela sinistra na escuridão da porta e do muro. Havia, evidentemente, alguém do outro lado, parado, escutando, com uma vela na mão. Alguns minutos depois, a luz se vai. Mas ele não ouviu mais os passos, o que indicava que a pessoa que estava escutando tirou os calçados. João Valjean joga-se em sua cama e não pôde fechar os olhos a noite toda. Ao nascer do dia, como ele estava sonolento de cansaço, ele foi acordado pelo ruído de uma porta que se abria no fundo do corredor. Depois, ele escuta os passos de um homem, o mesmo homem que ele ouviu subir ontem. Os passos se aproximavam. Ele correu para olhar pelo buraco da fechadura, esperando ver a passagem desse ser que se introduziu ontem no casebre e que escutou detrás de sua porta. Foi um homem, em efeito, que passou, e desta vez, sem parar diante de sua porta. O corredor estava escuro para poder distinguir seu rosto. Mas quando o homem chega na escada,
um raio de luz ilumina sua silhueta e João Valjean ouviu de costas completamente. O homem era grande, vestido de um sobretudo longo, com um cacetete embaixo do braço. Era o pescoço formidável de Javert. João Valjean poderia ter tentado o ver pela janela que dá sobre o boulevard, mas era preciso abrir a janela e ele não ousou. Era evidente que esse homem entrou com uma chave, como se fosse sua casa. Quem o deu a chave? O que isso queria dizer? Às 7 horas da manhã, quando a velha chegou para arrumar o quarto, João Valjean a olhou com um olhar penetrante, mas não a interrogou. A velha mulher parecia normal. Então, varrendo, ela disse: Monsieur talvez tenha ouvido alguém entrar essa noite? A propósito, é verdade, respondeu ele com naturalidade. Quem era? É um novo locatário que temos na casa. E como ele se chama? Perguntou João Valjean. Já não lembro, respondeu ela. Monsieur Dumont ou Dumont, algo assim. E quem é esse Monsieur Dumont? Perguntou ele. A velha o considera com seus olhos de fuinha e responde: um locatário, como Monsieur. Ela não tinha nenhuma intenção, mas João Valjean acreditou ver uma. Quando a velha saiu, ele fez um rolo com uma centena de francos que tinha no armário e colocou em seu bolso. Ele tomou toda a precaução para que ninguém ouvisse ele mexer no dinheiro. Mas uma moeda de 5 francos escapa de suas mãos e rola ruidosamente pelo chão. Ao anoitecer, ele desceu e olhou para todos os lados do boulevard com atenção. Ele não viu ninguém. O boulevard parecia deserto, mas é verdade que podemos perfeitamente nos esconder atrás das árvores. Ele voltou ao quarto e disse: Vem, Cosette. Pegou-a pela mão e os dois saíram. E esse é o final do 4º livro. Espero que você tenha gostado, porque entramos agora em capítulos com bastante emoção. Os próximos capítulos vamos ter bastante emoção, então coloque o seu coraçãozinho a dia para poder acompanhar. Que daqui para sexta-feira, todos os dias, vamos ter emoções a partir de agora. Bom, te desejo uma excelente noite. Nos vemos amanhã para o nosso rendezvous e o nosso novo capítulo. Então, era Javert? Grande beijo. Até amanhã.